Cada vez mais que a gente vai produzindo o projeto, a gente vai compreendendo e encontrando maneiras de como melhorar, né, o fazer desse projeto. Principalmente na minha condição, além de produtor, mediador, né? Como que a gente vai fazer para que esse diálogo aconteça de uma maneira confortável. A gente vai sair dessa conversa, mas o que é que vai ficar na gente, né? O que é que eu vou carregar depois dessa conversa? E aí eu também já estive na experiência de ser júri do Carnaval de Arco Verde. Então, mais do que nunca, eu estive ali tendo um cuidado em observar e perceber, né, o grupo que o Wilton estava lá, o grupo que ele lidera, o boi que ele lidera. E eu percebi todo um cuidado que ele tem, estético, né, e comportamental de todo o grupo. E aí quando ele vem com muita força, tem uma força gigantesca. A gente vê um trabalho primoroso, espetacular, todo o envolvimento de uma comunidade, de famílias participando, se envolvendo. Pais, crianças, adolescentes, jovens, sabe? E fazendo isso com muito amor. E aí é uma coisa muito linda de se ver. Eu acho incrível demais. Olá, amigo. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um projeto Café em Cena. Vamos lá tomar um café, né? Vamos lá para mais um projeto Café em Cena. Dessa vez recebendo esse grande artista, o Wilton Freire. O Wilton Camaleão, como assim ele é chamado, e a gente vai entender por que o camaleão, né? São muitas linguagens, ele que mergulha em diversos universos da arte. E hoje a gente vai começar fazendo uma apresentação, Wilton. Temos muito que conversar, uma honra receber você aqui mais uma vez. Sinto você muito presente porque você está sempre participando dos movimentos, né? Está sempre inquieto, sempre se incomodando, porque você quer sempre o melhor, não só para você, mas para todos. Então eu queria que a gente fizesse uma apresentação para cego ver, falando um pouco sobre a nossa autoimagem. Eu começo e depois vai você. Primeiro meu nome, né? Eu sou Givaldo Silva, produtor do projeto. E meu apelido é Bob. Sou careca, tenho um brinco do lado esquerdo, na orelha, só uma bolinha. Estou usando uma camisa branca de botão, até em cima, até o último botão, né? Sou considerado uma pessoa parda. Então é essa a minha apresentação. Sim, por trás de mim tem um móvel, que é uma geladeira. Em cima da geladeira tem uma planta, tem um micro-ondas. E ao meu lado esquerdo tem uma plaquinha com o nome Primeiro Café. Tem alguns utensílios, alguns objetos relacionados a café. Estou com as duas mãos sobrepostas à mesa, a nossa mesa de café, que tem várias comidinhas gostosinhas. E na minha frente tem uma garrafa de café. Então eu queria que você falasse sobre a sua autoimagem. Eu sou o Wilton Freire, estou ficando careca, um pouquinho, sou negro, estou com uma camisa estampada com flores, trabalho com cultura popular, faço diversos trabalhos também em outras linguagens e a minha especialidade são bois de carnaval. Maravilha, coisa boa. Então vamos lá, Wilton, começar. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho na nossa história, na tua história, até a gente chegar ao boi, todo esse ritual que a gente pode dizer, toda essa celebração. Eu queria que tu falasse um pouquinho como foi os teus primeiros contatos com a arte, como é que isso foi surgindo na tua vida, quando é que tu foi percebendo, né, essa trajetóriazinha ali inicial, que muitas vezes é o pontapé. Né? Esse início ele pode ser na infância, mas ele pode ser em um outro momento da vida. Isso a gente aprendeu na nossa última conversa com o Mestre Assis, né? Eu disse, Mestre Assis, vamos falar da nossa arte na infância. E aí Mestre Assis ele colocou que ele foi ter contato um pouco mais tarde, né? De maneira tardia, mas que ele conseguiu fazer sentido, porque naquele momento ali foi que chegou a arte para a vida dele. E eu acho que pra gente não, chegou um pouco mais cedo, porque a escola já induz muito isso, né? Sim. Aí fala um pouquinho como foi esse início aí. É bacana a pergunta, porque geralmente não perguntam antes, né? E no meu caso foi bem criança, assim. Eu sempre tive muito gosto por arte, assim, em todos os sentidos. Tanto da brincadeira, como cinema, como a brincadeira de rua. Só que a arte veio me tomar depois, porque eu, por ser de uma família pobre e simples, então a minha família sempre focou muito que eu estudasse,
E aí eu realmente gosto de estudar. Só que eu procurei fazer sempre os gostos da minha família, estudar, me formar e tudo mais. E me formei em Geografia. Sou graduado em Geografia, pós-graduado em Geografia e também Sustentabilidade. E aí, a partir de então, quando eu cumpri as metas familiares, e também era o que eu gostava, eu gosto muito de Geografia, mas aí a arte me tomou. Como se diz assim, a arte é pra vida, então ela me tomou pra vida. E aí eu abri mão de dar aula, de estar em sala de aula, de estar nas escolas, né, nesse nicho muito formal, para trabalhar com arte, né? Mas foi observando, eu acho que isso também é importante dizer, levar a criança para ver, levar os adultos para verem, porque nunca é tarde. Eu comecei a partir dos meus 17 anos a trabalhar especificamente, a procurar fazer alguma coisa relacionada à arte, né? Fiz curso de teatro, mas o que me tomou foi a brincadeira de rua, de ver na rua, da possibilidade da liberdade. Onde eu for, eu consegui ver em todas as coisas que eu visse encontrar arte, né? Seja no sinal, seja numa praça, sabe? A coisa mais informal. E a rua tem essa liberdade, você faz para todo mundo, livre, gratuito. E aí isso foi o que me conquistou, sabe? Poder levar aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo fazer para qualquer pessoa, para todas as pessoas, né? Independente de tamanhos, idades, cores e tudo mais. Não tá especificado assim para quem eu quero levar, sabe? Mas para todo mundo. E aí eu comecei a fazer teatro. A partir do teatro vieram os olhares para os bois, né? E aí depois dança com quadrilha e sabe, tudo mais que tinha uma coisa assim que eu gostasse, que mexesse com minha mente, com meu corpo, eu me jogava e fazia. Maravilha. Eu queria que tu voltasse também agora um pouquinho o teu olhar, eu vou só provocando, né? Vai. Sobre a questão do sensível, aí nesses momentos que tu começa a perceber essa arte. Primeiro, uma maravilha também tua formação em geografia, né? Porque eu acho que o boi, ele é muito geográfico em nosso país, né? Ele está presente em todas as culturas em nosso país, né? Está presente em todos os territórios, ele está presente no nosso país inteiro, né? Existe boi em todos os lugares, e isso é muito bom. Em Arco Verde, inclusive, tem uma quantidade de bois, né? Assim, tem os bois que já são formalizados, né? Que já tem um potencial em um tempo maior. Aí a gente tem, são várias classificações de bois, você pode me corrigir, né? E tem também aqueles bois que ainda não chegaram até aí, que são os bois com crianças, que as próprias crianças já fazem uma organização ali, um direcionamento, com latas, com caixa de papelão, e faz todo um movimento na rua, porque ele já tem uma sequência musical ali, rítmica, né? E a gente escuta o barulho, a gente, meu Deus do céu, e tem toda uma efervescência, e eles vão com tudo, vão com muita força, né? Então a gente tem uma quantidade de boi aí enorme. Eu acho que a geografia nesse sentido ajuda a perceber esses territórios, esses lugares na nossa cidade, né? Dá para fazer um mapeamento legal. Mas aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a acessibilidade que tu percebe nesse movimento, né? Nesse movimento inicial que tu estás ali, está começando a produzir, está começando a fazer. Tem algumas coisas que vão te chamar a atenção, né? E aí é justamente essas coisas do campo do sensível, que a gente, culturalmente, muitas vezes a gente se nega a estar e a perceber. E aí a gente vai para alguns lugares, né? Principalmente a questão do patriarcado, né? Que não nos permite a utilizar, né? E a ser feliz com a nossa subjetividade, e que representa também essa sensibilidade, né? A sensibilidade que não é somente a fragilidade, né? Sim. Mas a sensibilidade muitas vezes está ligada a utensílios, né? Que sejam do universo, entre aspas, que não existe isso, né? Feminino. Então, por exemplo, a gente não pode costurar, a gente não pode dançar, a gente não pode gostar de determinadas cores, a gente não pode lidar de maneira palpável com esses símbolos, né? Sim. Então, quando a gente lida com isso, a gente é cortado, a gente é negado, sim. Né? Enquanto eu me refiro enquanto um homem, né? E aí, como foi para tu ter que lidar com essa sensibilidade aguçada, porque enquanto artista a gente precisa mergulhar nesse universo, porque ele faz parte de todo o nosso contexto, né?
E depois, acho que depois começa a surgir os personagens, e aí você começa a perceber que a sensibilidade ela precisa ir mais além, não é isso? Me fala um pouquinho sobre essa sensibilidade. O ser artista, ele já se toma por essa sensibilidade, né? Quando eu me percebi querer ser artista, eu comecei a perceber essas questões de me entender, de me aceitar, de entender que a liberdade é a essência da arte, assim. Porque a gente se prende muito a essa questão, né, machista. É sertão também, tem isso, né? Homem não pode isso, não pode aquilo, não pode usar essa roupa, não pode dançar assim, não pode, sabe? E quando eu comecei a fazer os trabalhos com o teatro e o boi, eu encontrei muito disso em mim também. Nossa, vou fazer isso, nossa, eu vou me maquiar assim, sabe? E eu comecei a me perceber essa espécie de preconceito enraizado que a gente é comum, né, e que não deve ser, mas a gente se perceber. E aí eu comecei a entender que eu precisava estar livre também disso, me libertar dessas questões, para me poder estar bem fazendo aquilo que eu gosto. E independente se ia ser questionável ou não, mas que eu precisava estar livre. Acho que a cultura traz muito isso, a liberdade, né, de falar, de agir, sabe? E aí me desprender de muitas dessas questões preconceituosas que a gente às vezes não percebe. Quando percebe, nossa, eu pensei assim, eu falei assim, não, que feio, sabe? E aí eu comecei a me perceber. E aí quando eu comecei a fazer os meus trabalhos próprios e agregar pessoas, eu também quis que elas se percebessem e encontrassem ali esse caminho de liberdade, sabe? Da sensibilidade, de se perceber, de perceber o próximo, de acolher. Porque a maioria das pessoas, né, nesse sentido, buscam a arte no sentido do acolhimento também. Porque ali são pessoas que lhe compreendem, sabe? Que lhe estendem a mão, que dizem, você pode, você consegue. Não liga para isso, faz. Seja feliz da forma que você gosta, da forma que você quer, da forma que você é, sabe? E aí a arte, acho que isso é o que me traz muito a manter fazendo, sabe? A possibilidade de construir outras pessoas, novas pessoas, de abrir a mente dessas pessoas para o todo, sabe? Para essas diversidades, né? A gente enquanto formador, eu vejo nessa função também, sabe? De libertar as pessoas, de mostrar os caminhos, para que ela se perceba e que ela perceba o próximo também, sabe? E no boi tem muito disso, tem uns preconceitos, né? Os menininhos e as menininhas, acho que isso é de homem, acho que não existe isso. Isso é de artista. Você vestiu, você é um artista independente, a sua pessoa está em casa, aqui o artista ele é livre, sabe? E faça isso, e mostre isso, porque as pessoas vão perceber que a vida é assim, é diversa, é livre, sabe? As pessoas precisam ser independentes, elas precisam se compreender, se aceitar, sabe? E aceitar as outras pessoas diferentemente. Não preciso ser igual a você para lhe aceitar, para lhe gostar. Não preciso me vestir igual a você para aceitar que você se veste bem e que eu me visto bem, sabe? É deixar todo mundo ser feliz da forma que é, da forma que lhe faz bem. Quantos potenciais, né? Estão adormecidos ou querem entrar na brincadeira, mas não se permitem entrar na brincadeira, e aí... Justamente por esse medo, esse preconceito. Eu citei antes, assim, é o sertão, né? Porque a gente tem isso ainda muito forte aqui, né? No nosso território, no nosso lugar, aqui no interior, a gente tem isso, né? Ainda muito presente. E aí, que incrível poder ter esse acesso, né? Eu acho que o boi dá esse acesso. Ele amplia, né, muito essa vontade de ser diferente, de ser outra pessoa, de ser você também, sabe? No boi tem muitos personagens masculinos, mas a gente sempre coloca os femininos também, porque a procura também de mulheres para a brincadeira também é grande, né? E de homens também, e a gente deixa muito claro, você pode fazer um personagem feminino, mesmo que você não seja homossexual. Isso é independente, é um artista. Da mesma forma, as meninas, você pode também fazer um personagem masculino, independente se você tem uma questão diferenciada ou não.
Sabe? Isso não lhe restringe, isso É não o lhe, jogo da cena, isso né? não lhe identifica. É o jogo da cena, é o Você é um personagem. brincante, você é um artista independente. Se você for, ótimo, seja como for. Mas se não for, também ótimo. Sabe? Não tem esse... porque é homossexual, tem que fazer personagens femininos. Não, pode fazer um masculino muito masculino e sua essência é ser feminina, tranquilamente. É muito interessante como a questão de gênero ela está extremamente presente no boi, Sim, né? Porque sim. existe uma diversidade sexual muito nítida, né? E que isso, pelo contrário, isso só faz com que a coisa seja mais bonita ainda, né? Seja mais levada em consideração, porque é um espaço de aceitação e de inclusão e não de segregação, né? Quando a gente falou aqui sobre a sensibilidade, né, a sensibilidade ela é de certa forma a totalidade do ser humano, do indivíduo, né, do que ele representa ser. Se a gente não demonstra a nossa sensibilidade, que lugar é que a gente está, o que é que a gente representa? Que ser humano é esse que não consegue demonstrar que é sensível, né, que não se percebe nesse processo? E aí eu acho que esse contato com a arte, eu acho que ele faz com que aflore inúmeras possibilidades. Né? E desperta outros sentidos. A gente que consegue se perceber costureiro, bordadeira, maquiador, sabe? Que até então era uma coisa muito sua, em casa, brincava e tudo mais. E ali você tem a oportunidade de fazer isso maior, grande... uma produção, né? maior, uma produção, e dar uma visibilidade, você se encontrar naquilo. Nossa, eu me encontrei nisso, eu achei uma outra profissão além do que eu já faço, eu sei que eu consigo fazer isso, sabe? O boi tem muito disso, dessa diversidade também de produzir, porque a gente também coloca eles no jogo. Olha, tem isso aqui, vamos tentar fazer? Funções, né? Olha, tu vai ficar encarregado disso. Mas eu ainda não sei fazer, mas vamos tentar. Fulano ensina, eu ensino, e a gente vai aprendendo junto, e acaba que a pessoa não instala assim, nossa, e sabe fazer muito melhor do que a gente imaginou, ou que ela mesma imaginou. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta muito, muito forte agora. Tu já imaginou que tu iria estar no lugar onde tu está hoje, de representatividade? Porque o quanto que você transforma a vida, você provavelmente teve referências muito importantes para você estar onde está hoje, principalmente as iniciais, né? Você disse que teve alguns empurrões de pessoas que vai, Wilton. Então hoje você está nesse lugar, né? Até mais, porque hoje a gente tem mais acesso à informação, a gente de certa forma tem uma certa, posso dizer, liberdade que outras pessoas lutaram para que a gente pudesse ter, né? Tu já pensou que tu ia estar nesse lugar que tu está hoje? Não, porque quando eu comecei a fazer, eu queria só aprender e brincar, né? Eu não me imaginei, eu vou fazer isso porque lá no futuro eu quero ser isso, quero ser referência, quero ser aquilo. Não, porque na verdade era o meu gostar, assim. Eu abri mão, eu dava aula em algumas escolas, né, formalmente, e abri mão, assim, não vou mais. Eu vou trabalhar com isso, é o que me faz bem, coragem, é o que me faz feliz. Não dá muito dinheiro na época também, né? Era outra época também. Não, mas é o que eu gosto. O que eu tenho dá para me manter, mas eu preciso fazer o que eu gosto, me alimentar do que eu tenho vontade de fazer. Pronto, fui. E aí fui caminhando. Só que aí tem isso. Eu também fui buscando, né, oficinas, cursos, aprimorar, né? Assistir os outros, acompanhar outros trabalhos, outras produções, outras coisas, para mim também absorver aquilo o melhor que eu pudesse, para mim também aprender um pouquinho de cada coisa, sabe? Para mim poder ensinar também, porque aí quando eu comecei a fazer o meu trabalho lá no Tamboril, vieram outras pessoas querendo, que legal, tu faz isso, eu queria fazer também, como faz? Sabe? E aí eu me senti na necessidade também de aprender para repassar, porque aí eu conseguia manter aquilo fortemente, ia crescendo. Ou seja, esse teu encaminhar, esse teu conduzir vai te colocando numa condução de liderança. Que até então quando eu não tinha, eu só queria atuar. Quando tu pensou dançar, que não, tu já estava gerindo e direcionando e dizendo mais ou menos como tu gostaria de ver, o que tu estava se propondo a fazer, e o povo foi chegando, e muitas crianças, porque tem uma relação bem direta, né? As crianças se encantam demais, né? E como lá no Tamboril não tinha ninguém assim que eu conheça que trabalhasse com arte, que fizesse alguma coisa nesse sentido, ou cantasse, ou dançasse, ou atuasse. E aí eu fui um dos que começaram a fazer, e aí virou
ponto de referência assim, nossa, o Wilton faz teatro, o Wilton tá no grupo de música e tudo, como é que faz para participar, como é que eu faço para cantar, como é que eu faço para fazer um espetáculo, para ser ator, não sei o que, sabe? E aí eu fui, olha, vamos assistir isso comigo, vamos ver aquilo, vamos para um curso, vamos para uma oficina, sabe? E as pessoas começaram a fazer também, né? E aí a coisa que era só eu fazendo, só eu me interessava, veio uma junção de outras pessoas, e aí eu participava de grupos também de teatro de boi. Eu disse, tem tanta gente aqui, e por ser distante, os grupos que eu participava, eu disse, não, vou montar alguma coisa aqui também, porque eles querem, mas é mais difícil pra gente. Eu tinha uma disponibilidade, porque eu já era de maior e tudo mais, tinha meio de locomoção, mas alguns não tinham, e eu disse, não, eu posso fazer aqui com eles. Sabe? Aprendia em outros lugares e levava pra lá. E aí foi o que foi crescendo, à vontade. Hoje praticamente vocês produzem tudo que deve ser feito no boi, vocês fazem. A gente que faz. Lá. Costura, a coreografia com os meninos também, a pesquisa também de cada carnaval. Mais do que somente a produção, também existe a coisa das relações humanas, né? Sim. É a coisa muito família, porque também existe regras, né? Tem que ter uma questão de que sim, mas também aprende muitas coisas, inclusive da vida, né? Porque quando eles procuravam também, a gente colocava algumas regras também, sabe? De que existe até hoje, né? Para viajar, para se relacionar com as pessoas, porque a gente lida com crianças mesmo de 8, 10, 14, e aí vai até pessoas de 20, 40, 50, sabe? Os pais participam, tem famílias que participam, pai e filhos, mãe e filhos, tá entendendo? Então, a gente lidar com todo esse conjunto de pessoas, de diferentes ideais, diferentes pensamentos. Somos quantas pessoas? No normal, somos 30 e 35. No normal, só 30 pessoas. Mas carnaval, como tá todo mundo de férias, todo mundo livre, então pro carnaval a gente já foi com 100 pessoas pra Recife. Mas vestir 100 pessoas, maquiar 100 pessoas, alimentar 100 pessoas, transporte 100 pessoas, cachê, existe também uma valorização, sim, né, do trabalho que é feito. Recebe, passa o ano inteiro nessa produção. Que aí pro carnaval é mais intenso, né? E a gente, como também participa em Recife, então a produção é bem maior. E aí a gente junta todas essas forças, todo mundo que sabe um pouquinho, fulano, essa equipe trabalha na costura, essa equipe no bordado, essa equipe na coreografia, essa aqui cuida do som, essa aqui... Então a gente conseguiu dividir bem, hoje está bem dividido. Agora, de onde vem tamanhos cuidados assim com as coisas, assim? De onde vem? Porque é uma coisa que é muito tua, né? Não dá pra não ser de outra forma. Eu acho que existe uma exigência muito grande sua e a gente percebe. Eu já fui júri de boi, né? Já julguei o seu boi. E eu fiquei encantado, assim, porque não deixar passar. É cultura popular, então geralmente tem... não é desleixo, mas tem essa liberdade de não ser tão formalzinho. E aí você segue esse formal, mas você diz, não, eu vou seguir o formal enquanto beleza estética. Eu não posso abrir mão em vez de usar um material qualquer que dá pra passar, mas eu posso usar o melhor material, porque eu preciso encantar, né? E aí quando eu vi, eu fiquei encantado a primeira vez, né? A primeira abertura com um porte estandarte ali, que já entrou destruindo tudo, e aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? De onde vem tanta energia? E aí só com o figurino e todo, né? Então vem com imponência de dizer assim, olha, a gente veio fazer a brincadeira, que vai ser, né? E aí eu fiquei encantadíssimo. A partir dali eu comecei a te seguir mais, né? Tem outra questão também que é a cavalhada também, que é um espetáculo, a coisa mais linda, eu nunca tinha visto, eu vi, né? Vi até agora recentemente. Acompanhava os vídeos, mas não ver visualmente, né? Lá presencial. Quando eu vi, eu disse, meu Deus, que é isso? Como é que pode? Assim como outras manifestações, como o pastoril, né? Enfim, tantas outras, mas me chamou muita atenção, eu achei muito incrível. De onde vem tanto cuidado para fazer uma coisa tão bonita? Eu sou muito, muito zeloso com as coisas que eu quero fazer. Eu sou muito caprichoso, assim, como se diz. Porque eu acho que é importante e as pessoas veem o melhor que você tenha, sabe? Essa construção de fazer com que eles aprendessem, que me acompanhassem, que a gente
fizesse junto, é a base dessa história. Porque aí eu pesquiso junto com eles, eu penso as ideias e a gente vamos fazer do nosso jeito. Tem uma referência, lógico, mas vamos fazer do nosso jeito. E a gente tem isso de querer mostrar sempre o melhor, o mais bacana, o mais bonito. Que as pessoas realmente se encantem com o que veem, que sabe que se referenciem também naquilo. Quando a gente começou a pensar mais no boi esteticamente, né, teve acompanhamento de alguns amigos também, dão umas dicas e tudo mais. A gente procura, a gente também não, sabe, a gente gosta dessa parceria, dessas alianças. Fica fechado, não. Olha, amigo, pensa comigo aqui junto, sabe? E a gente procura, eu sou muito detalhista, eu procuro. São olhares muito, de quem tá fora da bolha, né? Porque se a gente ficar muito ali, né? Você se fecha e não consegue expandir para outros Tu lugares. pesquisa, né? Porque eu vejo que tu viaja. Muito. Tem tudo. Eu fui para Parintins, porque foi um Eu vi você emocionadíssimo. Eu ali. chorei, porque quem faz boi foi E chegou você a mostrando com as camisas lá. Porque eu acho importante também ter essa relação de experiências. A partir da geografia, eu comecei a ver nos lugares, nas regiões, essa manifestação e outras cultura, né? Tu foi começando a enxergar a cultura, despertou né? em mim essa coisa, sabe? Nossa, aqui tem isso também, e Arco Verde tem, e Recife tem, e no Maranhão tem. E foi a partir daí também que despertou esse boom, assim, para querer fazer. E aí eu comecei a entender que existem outras maneiras de manifestação do boi. Em Arco Verde é de uma forma, em Limoeiro é de outra forma, em Recife é de outra forma, mas todos são identidades, se juntam, né? se misturam, são bois. São identidades, cada um com sua né? identidade, do Exato. seu lugar, né? Como do Parintins é tão diferente do nosso, como do Maranhão é tão diferente do nosso, mas tem as coisas que se aproximam, que sabe, que tornam mais comum. E tem a liberdade criativa, né? Porque quando eu vi a música de vocês é muito primorosa. Porque você também é São músico. todas nossas. Porque você também é músico. Então você muito. não vai deixar a coisa ficar... Então quando tu trouxe a rabeca, gente, você escutar todos aqueles instrumentos, que são instrumentos percussivos muito altos, e você conseguiu ouvir legal a rabeca, casando com tudo aquilo ali, foi um trabalho grande, amigo, não foi não? Pra dar daquele jeito ali pra casar. Dessa coisa da pesquisa, eu sou muito inquieto, sabe? E aí eu fico observando assim, o que é que... Se a gente tá numa apresentação com tantos grupos e tantos bois, como no caso de Arco Verde, que são todos parecidos, né, o formato, eu digo, o que é que eu posso fazer para diferenciar o meu trabalho dos outros, sem me distanciar do tradicional, do essencial, da brincadeira? Eu vou trazer elementos que completam isso. Foi onde a gente trouxe a rabeca, outra também trouxe o pífano, que também existe na brincadeira do boi, mas nem todo mundo usava, nunca se usou aqui. Então a gente tem essas coisas. A gente também começou a construir músicas nossas, produzindo músicas nossas, autorais, da gente mesmo. Eu pensava a letra, os meninos da percussão colocavam um instrumental e a gente ia construindo junto, sabe? E aí vem dessa inquietação. Mas eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero que tenha uma identidade também o trabalho que a gente faz, o trabalho que eu faço. E não é só eu, né? É o grupo todo. A gente sempre junta para construir juntos. Coletivo, né? Coletivo, tem que ser. Porque senão fica só minha vontade, o meu olhar. Eu acho que precisa ser ampliado, assim. Os detalhes que cada um tem. E o pertencimento, porque cada um... Nossa, quando vê a fantasia feita... Eita, eu fiz aquela fantasia, eu ajudei a fazer. Aquela música eu ajudei a construir. Então, cria um pertencimento também. Tanto é que hoje... 50% das pessoas que fazem parte do Boi Diamante são as 50% que começaram com o Boi Diamante. Então isso mostra esse pertencimento. Estou aqui, esse é meu lugar. As pessoas acreditam não, que me está sendo mantenho feito, aqui. não é? Tem a rotatividade. Não é das somente pessoas... uma ideia de Wilton, não. Hoje é uma ideia que pertence E isso às eu fico pessoas, muito né? feliz, porque o boi ele é muito rotativo. Pessoas entram, pessoas saem, dependendo da época do ano. Mas existem aquelas pessoas que estão ali, que permanecem, que fazem, sabe, essa essência se manter. E aí eu fico muito feliz, porque eu digo, se tá bom, se todo mundo começou comigo e tá comigo, então tá bom. Wilton, 2 anos praticamente, 2 anos sem um carnaval de rua, sem estar na rua, sem poder até em determinado momento estar na rua para ensaiar. Sim, né? foi difícil. A gente ainda está nesse período ainda pandêmico, né? E a gente fica muitas coisas estão acontecendo, talvez a gente não vai ter o carnaval de novo.
e a gente não sabe futuramente como que vai ser, como é que chega essa condição ao grupo, qual é o sentimento que o grupo tem, porque vocês lidam com muitas emoções, né? É uma brincadeira que tem toda uma condição aí, né, por trás. A gente vê tudo aquilo ali, mas tem muita emoção, tem muita entrega, é muito intenso. Sim. A gente vê porque é muita alegria, né? É muita explosão, é muita energia. E aí, de repente, não tem carnaval, para tudo. Aí, de novo, não tem carnaval, para tudo. Aí vocês fazem uma live que não condiz, porque tem que adaptar, porque também não vai deixar a peteca morrer. Mas aí, todo aquele condicionamento, né, ele vai de água abaixo. Como é que fica esse sentimento de vocês? Como é que faz para produzir? Pra gente foi bem difícil, porque além da questão do espetáculo de dançar, que a gente perde um pouquinho a euforia, né? A expectativa, nossa, não vai ter carnaval, poxa. Era a apoteose do nosso trabalho, né? É mostrar no carnaval que a gente produziu o ano Toda uma inteiro, expectativa, né? Mas pra gente foi muito forte a questão das pessoas. Porque até então não tem carnaval, beleza. A gente vai aprender a lidar com isso. É como se dissesse, vai ter uma apresentação que foi cancelada, certo? A gente trabalha psicológico, beleza. Em outra oportunidade haverá. Mas a gente trabalha numa comunidade muito, muito carente. E muitas daquelas pessoas que trabalham com a gente queriam um cachezinho, queriam um dinheirinho. Ou para ajudar em casa, como são muitos casos, ou para ter suas coisas. Não precisava pedir ao pai, tipo, adolescentes, crianças. Eu tenho dinheiro para me comprar minhas coisinhas, uma roupinha, um brinquedo, o que seja, né, da sua vontade. E aí isso me chegava muito forte, porque eu tenho uma relação muito próxima com todos eles, sabe? E aí, muitas das vezes também, o que tocava, aquele dinheiro também servia para uma alimentação. Exato. E aí chegar, eita, nem vai ter, essa semana a gente não vai ter um dinheirinho para comprar comida. E aí isso chegava para mim como uma porrada, assim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Porque se chega para mim é porque o negócio apertou. Porque as pessoas, a gente tem essa coisa de E não é uma nem duas, são várias, né? Sim, e a gente tem muito esse receio, né, de expor as suas necessidades, assim, para todo mundo. Mas quando você expõe é porque você realmente está precisando. Já tá no limite, né? Sabe? Aí eu pirei o cabeção assim, meu Deus do céu, o que eu posso fazer para ajudar? E você é a única referência. O que é que eu posso fazer? A gente vai pensar algumas formas. E aí entra as parcerias, os órgãos também de ajuda, né? E aí a gente vai tentando, minha gente, nós mesmos, vamos aqui, cada um traz uma coisa, vamos ajudar fulano, vamos ajudar a família de Cicrano, sabe? E não ter o carnaval, eu mesmo fiquei meio perturbado, porque era um período que parou tudo, tinha que ficar em casa. E mesmo em casa eu estava muito inquieto, porque eu também não estava conseguindo produzir, não estava conseguindo me centrar, assim, porque eu preciso do movimento, sabe? Eu preciso ver um teatro, eu preciso ver uma dança, eu preciso... E ao mesmo isso tempo, serve de inspiração. Não dá para ser alegre, não dá para ser feliz, que é o que mais move vocês, sabendo que as pessoas estavam doentes e morrendo, né? Justamente. E de maneira mundial, global. E aí teve esse entendimento também, olha, gente, não vai ter, porque a vida é importante de todo mundo. E a gente sabe que não depende da gente. E se a gente for pra rua, coisa pior acontece com nós e com outras pessoas. Então vamos pensar nisso. A gente vamos entender dessa forma. Não vai ter carnaval porque todo mundo precisa sobreviver. Exato. E viver é importante. Então isso ficou muito compreendido. E aí vem as coisas, né? Tipo, não tem carnaval. E aí é onde surge a ideia da cavalhada. Como você falou, assim, a gente brinca o boi. Mas a gente pode fazer outras coisas também para sobreviver. Porque além de ser a brincadeira, é um modo também de sobrevivência, porque a gente trabalha, ganha, né? Por isso, recebe, repassa, não paga. Esperar um ano, né? Dá para estar sempre em movimento. E trabalhar também a criatividade, né? A gente começou a fazer outros grupos, outros trabalhos, justamente pensando que o boi estava vinculado somente ao carnaval e que tinha um ano todo que a gente podia fazer outras coisas e eles podiam fazer outras coisas também. Que pudesse também se apresentar, que não ficasse muito, sabe, estagnado, assim. Só faz boi, só sabe fazer isso, só sabe fazer aquilo. Eu digo, não, vocês podem fazer muito mais. Aí
Através do boi a gente começou a pensar a cavalhada, porque no último carnaval a gente tinha feito um monte de cavalinha, burriquinha, e só pro carnaval. Só que aí ficou, e a gente, como eram grandes, faziam um volume, não dava pra viajar com eles sempre. Eu digo, o que é que eu vou fazer com esse monte de cavalo? A gente fez 20. Aí eu digo, vamos fazer alguma coisa com esses cavalos. Vamos fazer um grupo de cortejo, Foi pesquisar. uma vaquejada, o que é que seja. Aí fui pesquisando e encontrei um vídeo do Balé Popular do Recife que tinha uma música chamada Cavalhada e que tinha essa brincadeira de um cavalinho, lá. Mas rapaz, isso é uma coisa bacana. Aí fui a mais profundo procurar mais coisas, encontrei uma cavalhada da região centro-norte, sabe? Aí eu fui pesquisando se se assimilava com o nosso. Assim, Adaptou pra tua identidade também. Só né? que aí eu tive outro Eu vi que as coreografias são. Porque como belíssimas. era dançante, eu disse, esses cavalos são de ferro e vão pesar, né? Aí eu pensei outro material. Aí a ida pra Parintins também tem aquele olhar técnico. Eu fui olhar material, tarará. Aí ele disse, dá pra fazer com outras coisas, com outro material mais leve que eles possam dançar. Pronto, aí veio eu disse, vamos juntar aqui, gente. Todo mundo pesquisa uma música, uma coisa aqui, uma referência, vamos criar um roteiro e vamos montar uma apresentação de dança com essa cavalhada. Que é de onde surgiu a cavalhada. Foi Incrível. dessa coisa de necessidade de pesquisar. E aí essa coisa da pandemia de ficar em casa vem muito disso. A gente se prende muito à TV, a computador. E aí eu fui nessa coisa, vou usar de alguma forma mais útil. Vou pesquisar coisas pra gente poder produzir. Como agora a gente quer produzir uma coisa que veio de uma ideia sua. Olha aí, vamos embora. O que será? O que será? Tem uma coisa muito interessante que eu percebi na cavalhada, é que como você fica lá, fica um pouco mais atrás, né, durante o espetáculo, eu vejo eles sendo muito protagonistas ali. Nos olhares, na conversa, porque quando você dança e é geralmente no popular, você pode conversar, você tem uma abertura para dialogar. Então eles dialogando sobre o que eles estavam fazendo ali na hora, passada de um, passada de outro, quem vem, quem vai, e também a coisa do olhar em si. Mas você percebe que assim, você não precisa estar lá conduzindo, né? Eles já sabem muito bem o que fazer, né? São jovens, né? São adolescentes, então... Mas é muito incrível que você olha assim, você vê um potencial artístico tremendo. São artistas que estão prontos, né? Estão sabendo muito bem onde estão e o que estão fazendo. Então acho que isso é muito, muito completo, né, da parte deles. E aí eu dou até parabéns por isso, porque eu acho que isso é a parte mais difícil de você fazer com que essa sinergia aconteça, né? Que todos, a gente sabe que se uma pessoa não tiver apta ou não estiver querendo realizar aquele trabalho, isso já quebra todo o contexto de poder executar, de poder realizar. Às vezes a gente até não faz atingindo os 100%, porque uma ou outra pessoa, por algum motivo, não se doou como de fato deveria, né? E aí ela não tá a coisa de entender o jogo, né? Entrou no jogo, já era, não dá para voltar. Mas claro, todo ser humano tem as suas necessidades, né? Wilton, o que é que tu pensa para daqui a uns 5, 10 anos, como é que vai ser? Como é que vai estar todo esse movimento que tu faz? Nossa, eu penso muito que eles sejam mais autônomos, sabe? Que ainda assim se referenciam muito em mim para fazer muitas coisas. E aí eu já comecei a encaminhar isso, assim. Eu não preciso mais estar na cavalhada para vocês fazerem. Eu não preciso mais estar diretamente na apresentação, no boi para vocês estarem fazendo, porque eles já dão conta disso sozinhos. E assim, daqui 5 anos eu quero realmente estar mais nos bastidores, porque eu acho que eu consigo também né, fazer com que eles protagonizem, eles se sintam mais pertencentes ainda. Porque eu acho que é importante isso. Você faz tudo, você vira referência, mas também você deixa eles brilharem, deixa eles fazerem. Eu acho que eles precisam também disso, né? Como você disse, assim, de estarem muito à vontade fazendo, sabendo o que fazem. Então eu fico muito feliz, assim, de ter conseguido, né? Espero que todos eles que trabalham com a gente também tenham isso, de criem grupos também, sabe, produzam outras coisas também, não só vinculadas ao que a gente já faz, mas que eles voem, sabe, se encaminhem. Quem gosta de costura, de bordado, comecem a produzir também para trabalhar, ganhar dinheiro, ter um ateliê. Quem trabalha com maquiagem também, se jogar para outros meios, sabe?
com o pé firme, sabendo de onde veio, suas essências e tudo, mas que se joguem para o mundo. Porque no grupo que a gente tem, eu sempre falo muito a eles. Eu tenho uma felicidade muito grande de trabalhar com tanta gente potente, tanta gente que faz tantas coisas. Porque eu consigo ter pessoas de música, de dança, sabe, de costura, sabe? Então, eu acho eles muito, muito potentes nesse sentido. E eles se jogam muito para aprender. E eu fico só dando cutucadas, embora. Vamos lá. Para aprender também tem que ver, para aprender tem que pesquisar, para aprender tem que, sabe, acompanhar também, prestigiar outros grupos, outros trabalhos, outras pessoas, sabe? Não é só fazer. Acho que a ideia que eu falo muito a eles não é só achar que as pessoas devem lhe ver, você deve ver as outras também. Acho que a troca ajuda muito no crescimento. É incrível que você falando assim, me veio claramente a questão da formação, né? O seu trabalho ele é um trabalho de formação, que ele não acontece de imediato, né? Ele acontece através de todo um desenvolvimento e formiguinha, né? Até essas pessoas se tornarem um dia agentes culturais, alguns, né? Que esse é o nosso papel hoje, né? Nós somos agentes culturais, nós trabalhamos com arte, com cultura, e a gente quer que outras pessoas, através desse contato com a arte, né? A arte e a educação, que a gente não desvincula, né? Tudo que a gente faz, não está fazendo só por fazer, né? Mas existe todo um contexto, existe toda uma condição, né? E que automaticamente as coisas vão fluindo e vão acontecendo para esse caminho, né? Eu tenho uma pergunta bem complexa para fazer, acho que todos nós temos uma resposta sobre ela, né? Que é: o que é arte para você? Arte para mim poderia ser muitas coisas, mas eu definiria, para mim, é vida, é coração. Que primeiro é vida porque acho que nos faz caminhar sempre, sabe, sobreviver harmoniosamente. E é coração porque a gente ama o que faz. A essência de tudo é amar, é gostar realmente. Porque se a gente não gostar, é igual ao trabalho, assim, a gente muda frequentemente. Mas a arte não, a arte tem um poder de lhe dominar, sabe, lhe tomar no todo. Você abre mão de qualquer coisa para fazer aquilo que você gosta, sendo voltado para a arte. E foi o que eu fiz, assim. Até hoje é muito, tu se formou, tu fez isso, mas eu preciso fazer o que eu gosto. Acho que aquilo que me traz vida, é aquilo que me faz, sabe, aguentar todas as coisas do mundo, assim, é fazer arte. Imagine um mundo sem música, sem teatro, sem dança, sem cinema. Não, é um mundo impossível de sobreviver. Sabe, essa pandemia, a gente respirou muito isso. A gente está em casa sem poder ter o contato, um abraço. A gente ouviu uma música, assistiu um filme. E aí isso deixou a gente mais aliviado, sabe? Deixou a gente mais sensível também. Perceber que os detalhes fazem a diferença na vida da gente. Hoje eu vejo também isso muito fortemente. Eu sou eu gosto de perceber essas coisas, assim. A pandemia também me trouxe isso, sabe? A sensibilidade de observar todos os detalhes, aquilo que a gente às vezes passa despercebido. A gente tá aqui, o cantar de um passarinho, né? Pra gente, nossa, sabe? A gente às vezes passa despercebido porque é constante. A natureza, né? Mas a natureza também traz isso. As plantas, o cuidado. A gente tá em casa, sabe? Cuidar da planta, colocar água, ver se tá tudo bonitinho, né? Os animais. Sabe? Então, tudo isso deixou a gente muito mais sensível. E a arte traz isso, essa sensibilidade. Eu vejo essa sensibilidade. Quando, alguns momentos que eu viajei com os meninos, e aí por isso também que me deixou muito, muito em acreditar que era importante continuar fazendo, é a possibilidade também deles verem coisas que até então era meio que difícil ou impossível, talvez. Tipo, a gente, quando foi para Recife, a gente se apresentou no Parque Dona Lindu e foi a primeira vez que muitos deles viram o mar. E as expressões deles assim: eita, que barragem tão grande! Eita, que a água é salgada! Sabe, essas coisas assim que a gente ficava rindo assim, nossa. Mas depois eu pensando assim,
meu Deus, se não fosse essa oportunidade, quando que eles teriam? Quando que eles viriam? Sabe? E Algumas aí, coisas... quando a gente volta, isso aconteceu com a gente. Onde a arte te levou, né? Justo. Tu foi pesquisar lá em outro estado, quer dizer, a arte te levou para ir para um outro território, lugar, a geografia de novo. E aí você se vê refazendo, né? O que já aconteceu com você. E ver isso no cotidiano deles. Chegar de uma viagem, aí no outro dia tá o comentário: eita, fulano, eu viajei com boi, eu vi isso, eu nunca tinha visto. Ai, que foi legal, porque eu brinquei disso, eu fiz aquilo que eu nunca tinha feito. Vi pessoas aqui assim, não tem, né? vi pessoas assim, vi um grupo diferente, vi outro boi, vi outro, sabe? E assim, oportunizar foi, assim, é uma das coisas que me mantém fazendo muito lá. Porque eu sei que lá são pessoas carentes. É difícil sair daquele território. Difícil sair dali, que muitas vezes na cidade tem muita produção, tem muita coisa acontecendo. Mas nem sempre eles vão, porque os pais não deixam, porque é longe, porque o acesso, porque não tem o dinheiro para pagar. Às vezes quando é gratuito é num horário que não dá para ir, sabe? As políticas públicas não chegam até lá. Sabe? Aí eu disse, meu lugar é aqui, é fazer aqui. Tanto é que, já dizendo, eu quero fazer a terreirada do Boi Diamante, comemorando o aniversário dele, mas no sentido também de que as pessoas vão para lá também. Exatamente. Sabe? A gente vai, mas é preciso essa troca. E mover o próprio bairro, a própria comunidade. Para né? eles verem, ter a oportunidade. Eu nunca vi um samba de coco. Vai ter a terreirada, eles vão ter a oportunidade de ver. Principalmente as pessoas mais idosas também, que tem um saudosismo também, né, de arte, de querer e não poder também se locomover para esses lugares. E ter a oportunidade. Eu quero ver outro boi, um exemplo. Eu quero ver o Boi Boiola. Eu não preciso ir lá no São Geraldo agora, porque o Boi Boiola também vai poder vir aqui. Sabe? Então eu quero trazer também esse olhar para lá. Para as pessoas de lá encontrarem outros grupos, outras possibilidades. Vai ter café lá, né? Com certeza. Vamos tomar café em lá. cena eu já tinha pensado eu preciso achar um jeito também de trazer o café em cena, porque esse trabalho do café em cena, ele é muito importante, porque ele traz um diálogo muito vasto, muito, sabe, ele não está só específico numa linha, sabe, ele amplia muito. E aí do diálogo, né? Do diálogo, da conversa, da coisa mais informal, que traz essa leveza, essa tranquilidade de conversar como a gente tá em casa mesmo, sabe? Daqui a pouco a gente vai comer tudo isso aqui. Peraí, que a gente chega aí. Mas você traz essa naturalidade, sabe? Você deixa as pessoas muito à vontade. E o café já, né, é o primeiro encontro, é o primeiro bom dia, sabe? É a partir do café que a gente pega a coragem para enfrentar o dia todo, não né? Até chegar à noite esgotado, mas no outro dia a gente está renovado. Mas o Café em Cena, ele traz essas discussões muito importantes, seja para a linha cultural, política, social. Então ele tem essa diversidade. Por isso que eu gostei muito de vir, por isso que eu quero muito que vocês também vão para lá, porque vai ser muito importante. A gente vai pensar uma programação bem, bem bacana, que eles possam se inspirar também, sabe, nessa conversa, né, nessas pessoas. Para eles depois café, né? Sim. Não precisa ter um projeto para estar lá. Chamar alguém para tomar um café, vai conversar, dar o stop na vida, falar coisas boas. Porque é importante, é essencial. Gente, a gente fica muito feliz, a gente já vai chegando aqui ao finalzinho desse momento. Eu digo desse momento porque a gente vai ter inúmeros outros, né? A gente agradece muito, né, a vinda desse grande artista, dessa pessoa incrível. E eu queria que tu fizesse tuas falas finais, né? E ainda tem uma provocação para fazer, pra gente finalizar com chave de ouro. Isso. Primeiro que eu fiquei muito feliz e muito honrado com o convite. Você já sabe a admiração que eu tenho por você, por esse projeto, que é realmente muito importante. Ele traz coisas muito, muito bacanas para a vida, sabe? E trazer um pouquinho do que eu faço, do meu trabalho, das pessoas que trabalham comigo. Deixar um beijo bem grande para todo mundo. Compartilhem bem muito, tá? Porque é importante, sabe, ter projetos como esse, pessoas como você, sabe, que instigam, que mobilizam, que fazem pensar, que é importante fazer pensar. Porque hoje em dia a gente vive num mundo que as pessoas não estão tendo mais
vontade. Tudo pronto, né? É, tudo pronto. E sabe, a gente ter uma cutucadazinha ali é muito válido. Sem falar nessa inteligência maravilhosa, porque Idem. é muito. Olha, a gente tá ficando um pouquinho careca, não é à toa, né? Porque a gente mastiga muito. Aí acho que Obrigado pelo pouquinho. Obrigado pelo um pouquinho. pouquinho, né? Mas isso é prova da experiência também. Muitíssimo obrigado. Eu que Fico muito agradeço. feliz. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Tem uma música aí pra gente? Eita. Eu vou cantar a música do Motumbaxé, que a gente criou um grupo, que a gente trabalha músicas afro e Tá vendo, gente? Por que ele é camaleão? Porque ele tem grupo por cima de grupo, porque ele canta, ele Eu sou dança, inquieto. ele dirige, ele promove festival, enfim, isso e muito mais que tá por vir ainda, né? Eu tenho um bocadinho de coisa ainda pra gente fazer. A pandemia deixou eu mais inquieto ainda. Puxa essa lua aí pra gente. Vamos lá. Como cheiro de mato, verdinho mais suave que cheiro de rosa. É assim teu perfume, morena, é casca de umburana cheirosa. Como cheiro de mato, verdinho mais suave que cheiro de rosa. É assim teu perfume, morena, é casca de umburana cheirosa. Eu te vi, coração palpitou, bombeou, o meu corpo tremeu. Se é isso que chamam de amor, minha flor, meu amor, é só seu. Se é isso que chamam de amor, minha flor, meu amor, é só seu. Eu gosto muito de cantar. Valeu, amigo, é isso. Obrigado. Show de bola. Vamos comer agora!